No episódio anterior, conversamos com os indígenas Warau e agentes do Estado sobre os principais caminhos para a regularização migratória e acesso à documentação básica. Ter documentos é uma parte dos direitos decorrentes de sua condição como imigrantes e refugiados no Brasil. No entanto, há outros direitos acionados pelos Warau relacionados à sua condição indígena. Direitos que os acompanham desde a Venezuela até os seus destinos finais. No Brasil, esses direitos se somam à legislação brasileira relacionada. Hoje vamos retomar nossa conversa e falar sobre quais são esses direitos e como eles se relacionam com o povo Warau. Vamos conversar? Mi nombre es Efraín Ramos, docente jubilado, Warao del estado del Tamacuro, mi comunidad donde me crié, comunidad que siempre lo llevo en mi corazón. Podríamos conversar muchas cosas. Me he dedicado a leer y yo creo que es necesario de que uno leyendo se da cuenta de muchísimas cosas. Más que todo me he dedicado a leer, ver los artículos, tanto nacionales como internacionales, más que todo de los derechos que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas, los derechos originarios, los derechos, incluso podríamos decirlo hasta desde muchos tiempos remotos, ancestralmente. Y si revisamos un poco, cuando las constituciones anteriores, vinieron prácticamente muy drásticas en aquella oportunidad, y sí vemos de que si es que hubo violaciones de derechos humanos en aquel tiempo, ahorita continuamos casi en la misma. Muchos artículos en favor de nosotros, de la población indígena. Puedo citar la Declaración Universal de las Naciones Unidas, donde reposa unos aproximados de 40 artículos de derechos para las poblaciones indígenas. Y si revisamos también el convenio 169 de la OIT, también reposa un aproximado de 40 artículos. Y las recomendaciones y todo eso instrumentos en beneficio de la población indígena. Y hoy por hoy vemos bastante difícil, muy difícil, tanto en los derechos que nos corresponde a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy fuerte, tanto las instituciones, tanto personas especialistas en esta naturaleza, pero hoy por hoy vemos la situación actual, la violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Venezuela continuamos viviendo situaciones bastante graves que afectan nuestros derechos fundamentales y amenazan nuestra vida individual y colectiva. Si menciono uno de los proyectos ley de demarcación de las comunidades y hábitat indígena, en el caso de nosotros, el pueblo Warao en el estado del Tamacuro, para nosotros la ley de proyecto de demarcación es consolidación. Nosotros hemos manejado esta materia no desde ahora, incluso de la década del 70 hasta el 2000, podríamos mencionar, fueron
actividades, asambleas, trabajo de mesa, mucho trabajo donde la Constitución de ahorita reposa toda essa atividade de trabalho. Os direitos humanos mencionados pelo Sr. Efraim fazem parte dos direitos assegurados aos indígenas rural onde quer que eles estejam. Para melhor entender seu funcionamento, convidamos Sebastián Roa, associado sênior na Agência da ONU para Refugiados, Acnur, para conversar um pouco conosco. Olá, meu nome é Sebastián Roa, eu trabalho na Acnur, Agência da ONU para Refugiados. Eu vou explicar um pouco o que são os direitos humanos e essa aplicabilidade. Bem, os direitos humanos são aqueles assegurados para absolutamente todas as pessoas, independentemente da raça, condição financeira, nacionalidade. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, sem dignidade e direitos. Em resumo, os direitos humanos são aplicáveis a você só pelo fato de você ter nascido. Toda pessoa, em qualquer parte do mundo, de qualquer nacionalidade, de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer raça, etnia, tem esse direito assegurado, e esse direito se assegura justamente por meio de um documento que é muito conhecido, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em princípio é considerada o guia para todos os países e legislações para buscar essa garantia. Portanto, se você é indígena, se você é refugiado, se você é migrante, se você faz parte de algum grupo minoritário, você tem essa garantia já, da mesma forma que outras pessoas também. Portanto, esteja você no Brasil, esteja você na Venezuela, esteja você em outro país, esses direitos humanos, eles acompanham vocês, acompanham os indígenas rurais. É como se a gente tentasse explicar de uma forma mais abstrata. No final, os direitos humanos é como se fossem parte do seu corpo, parte da sua alma. Portanto, a sua alma sempre está com você. O seu corpo está sempre com você. Então, os direitos humanos estão ligados a isso, estão ligados a você e não podem ser separados ou divididos. Pois bem, nesse conjunto de direitos humanos tem alguns que são muito importantes. O direito a manifestar a sua cultura e religião é uma delas. Portanto, os Warao no Brasil, eles podem exercer a sua cultura, falar a sua língua, de forma a não perder todas essas manifestações. Tem direito à vida digna. Os Warao têm direito à saúde, à alimentação, à habitação e o direito de ir e vir livremente. Esse conjunto de direitos, claro, existem muitos outros direitos, mas esse conjunto são alguns dos principais, principalmente para populações indígenas refugiadas no Brasil. Então, se este conjunto de direitos assegurados, como foi colocado, eles precisam justamente também serem conversados com essas realidades que variam de comunidade a comunidade. Além dos direitos humanos, há outros instrumentos jurídicos internacionais que garantem direitos diferenciados aos povos indígenas em todos os países que se tornam signatários das declarações e tratados. Renata Maia, agente indigenista da FUNAI na Coordenação Regional 2, no Ceará, nos apresenta dois desses principais documentos. Olá, sou Renata Maia e trabalho como indigenista especializada na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É muito importante lembrar que, graças à luta dos povos originários, diversos direitos foram conquistados e inscritos em documentos jurídicos internacionais. Entre esses documentos, gostaria de destacar 3. A Convenção número 69 sobre Povos Indígenas e Tribais, da Organização Internacional do Trabalho, de 1989, ratificada pelo Brasil em 2004. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, e a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, da Organização dos Estados Americanos, de 2016. Essas normas reconhecem a importância dos povos indígenas como povo Warao
para a diversidade cultural, social e ecológica da humanidade. Elas enfatizam que os povos indígenas devem ter suas línguas, suas crenças, suas tradições, suas ciências e seus territórios respeitados e valorizados. Por isso, atitudes de racismo ou xenofobia, ou seja, atitudes que tenham a intenção de inferiorizar, discriminar, ridicularizar ou desqualificar os indígenas Warau por causa de sua identidade étnica, de sua origem e de seus costumes, devem ser denunciadas às instituições que têm a competência legal de proteger e promover os direitos indígenas no Brasil, como a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, a FUNAI, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a Ordem dos Advogados do Brasil. As normas que estou compartilhando têm validade jurídica internacional e estão ratificadas por vários países do continente americano, como a Venezuela e o Brasil. Elas não são favores, são direitos dos povos indígenas e obrigações do Estado Nacional. Abacuna, abacuna, abacuna. Tanana, tanana, tanana. A Convenção 169, citada por Renata Maia, assegura, dentre outros direitos, o direito à consulta prévia, livre e informada. Ratificada no Brasil por meio do Decreto número 5.051, de 19 de abril de 2004, essa convenção tem sido atacada por setores anti-indígenas, que, por meio de medidas legislativas, tentam limitar sua aplicação ou torná-la nula. Um exemplo recente é o projeto de decreto legislativo número 177 de 2021. João Pacheco de Oliveira, antropólogo e ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, comenta esse risco. A Convenção 169 é de fato um instrumento muito importante para a defesa dos direitos dos povos indígenas. Ele destaca a autodeterminação, o direito deles se definirem por eles mesmos e também a forma de consulta que deve ser feita a eles quanto à forma de assistência ou ao modo de vida que eles venham a fazer dentro dos estados ou nas sociedades em que estão localizados. Tudo isso transforma naturalmente a convenção em um instrumento destacado. É importante notar que no Brasil, hoje, a própria convenção se encontra questionada por iniciativas do bloco governista. Há um projeto de lei, um projeto tramitando no Congresso Nacional, que solicita exatamente que a convenção deixe de vigir dentro do contexto nacional. Quer dizer, o projeto pretende autorizar o presidente da República a declarar nulo os impactos da Convenção 69. É importante ter ideia também de que isso ameaça globalmente os direitos dos povos indígenas em todo o território nacional, nas formas de assistência, no usufruto exclusivo das terras que ocupam, numa forma de tratamento respeitoso da parte do Estado. No entanto, não devemos esquecer que existe, em qualquer hipótese, a Constituição Federal de 1988, que assegura os direitos indígenas, não só dos que são nascidos dentro do território nacional, mas também de indígenas que estão dentro do território nacional e que, temporário ou permanentemente, aceitaram viver dentro dos limites do nosso país. Eu acho que é isso que eu gostaria de destacar, para que não fique exclusivamente atrelados os direitos dessa população que, na origem, nasceu fora do território brasileiro, exclusivamente a uma regulamentação internacional. Enquanto, estando dentro dos limites brasileiros, elas são tratadas legitimamente como com os mesmos direitos da população nascida no país. É importante destacar que o direito à consulta pode se materializar de muitos modos. Marlise Rosa, antropóloga, pesquisadora do povo Warau, nos explica o impacto direto que essa convenção tem para a vida cotidiana deles. Olá!
Meu nome é Marlise Rosa, eu sou antropóloga e desde 2017 eu atuo junto ao povo Warau aqui no Brasil. Eu venho aqui hoje para falar rapidamente sobre o direito de consulta, tendo em vista que ele não diz respeito somente a questões referentes ao território, como, por exemplo, situações envolvendo exploração do solo, construção de estradas, mas ele também deve ser considerado para dimensões cotidianas da vida dos povos indígenas. No caso dos Warau, especificamente, é imperativo que o direito de consulta seja assegurado no processo de elaboração e de execução das políticas públicas a eles direcionadas, ou seja, na definição dos modelos de abrigamento, no sentido de entender quem pode morar com quem, tendo em vista as diferenças culturais internas ao grupo, na definição das formas de alimentação, ou seja, qual comida será consumida, ela será entregue pronta, ela será preparada por eles no local de moradia. Também deve ser assegurada a participação da comunidade indígena na elaboração dos acordos de convivência desses abrigos, de modo que seja assegurado que suas formas de organização social e de representação política sejam respeitadas. Essas dimensões da vida cotidiana, elas têm um impacto profundo na experiência do Warau. Elas não são detalhes, mas elas correspondem ao pouco de autonomia que essa população exerce na relação com o Estado brasileiro. Oko Warau kutai hubai desi atama benesle tama gunawai oko tamatika Brasil eku oko hake otakore aitamutu mana bakaya kutai aitamutu makasana tagitana bakaya kutai tatuma sikit jana oko Warau kasasabaya mahakanamonina kabono butuma takor namina kitani o kasana tagitana ponia kore jana tai kasia dibuya aitamutu mesia dibuya oko namina kitani deje yaquera misabera hakitani. Con esta consulta previa, quiere decir que no es una obligación, sino que un derecho de tener una información clara y tener una información seria para abrir y ayudar e introducir pues, diferentes informaciones que necesitamos. Dos marcos legais nacionais, a Constituição Federal de 88 é o documento mais importante. Ela resultou de um longo processo de luta do movimento indígena e, graças a essa atuação, alguns direitos fundamentais foram assegurados em seus artigos. Paulo Tupiniquim, da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOINME, nos conta como foi essa luta. A Constituição Federal para os povos indígenas foi uma conquista muito importante, principalmente no que diz respeito à questão da tutela, que até antes da Constituição os povos indígenas eles viviam sob o regime de tutela da FUNAI. Tudo que tinha que fazer tinha que primeiro pedir a bênção à FUNAI para poder fazer, e com a Constituição conseguiram quebrar esse regime de tutela. A importância do reconhecimento sobre o território originário dos povos indígenas. O artigo 231 ele fala bem claro que são reconhecidos as terras tradicionais ocupadas pelos indígenas, que são reconhecida a organização social, que é reconhecida a cultura. Então isso tudo foram avanços que veio para os povos indígenas com a criação da Constituição Federal. Mas para poder se chegar até isso, os povos indígenas tiveram que se organizar, eles tiveram que se unir para que eles pudessem ir para o projeto de constituinte fortes, e poder estar lá reivindicando seus direitos. E aí podemos citar grandes nomes de grandes lideranças indígenas, o deputado Mário Juruna, que na época ele era deputado e estava lá no período de Constituição. Tivemos grandes lideranças como Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Raoni, Paulinho Paiacan, que foram pessoas assim, protagonistas assim, no período da Constituição e que fizeram com que nós tivéssemos esses direitos garantidos dentro da Constituição Federal Brasileira. Felizmente, nós passamos por um processo muito ruim na política brasileira,
É um processo onde o governo ele não respeita a maior lei do país, né, que é a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Vive querendo mexer com a Constituição Federal, principalmente para poder acabar com os direitos dos povos indígenas que estão ali garantidos. Né? Isso é um desrespeito com a pátria, é um desrespeito com a nação, um desrespeito com o povo. Né? A Constituição Federal é uma carta que, é claro, em alguns pontos precisam ter emendas, né? Precisam ser corrigidas algumas coisas, mas direito é para ser garantido, direito é para ser respeitado, direito não é para ser tirado. A Constituição Federal Brasileira garante um conjunto muito amplo de direitos. Para explicá-los, convidamos José Godoy Bezerra de Souza, procurador da República em João Pessoa, e que tem sido um importante aliado do povo Uarau na Paraíba. Olá pessoal, meu nome é José Godoy Bezerra de Souza, eu sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal, atuo na cidade de João Pessoa, representando a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal aqui no Estado. Hoje nós gostaríamos de tratar um pouco de alguns direitos indígenas previstos na Constituição e nas leis que seguiram a Constituição Federal de 1988, especialmente o direito à saúde e à educação. Oko warotuma kotai kahono ia banaka takitane ha karibu hotarau aribu hapai arau aribu kate ya tai hono dianamu di bukitane oko warotuma tua tanta core ya quera ubate ubaita maeko. Nosotros a pesar que somos indígenas, somos del pueblo Uarau, tenemos que seguir practicando nuestra educación. También tenemos que seguir de educación intercultural trilingüe, ya que estamos en el país de Brasil, entonces estaríamos desarrollando, practicando 3 idiomas, como Uarau, español y portugués. E assim seguimos avançando, dando um passo para frente. A Constituição de 88, talvez o grande avanço é reconhecer o direito às terras que tradicionalmente ocupam aos povos indígenas, mas já no próprio texto constitucional, você vai ter um artigo dentro do capítulo que trata da educação, certo? Que é o artigo 210, parágrafo 2º, que assegura às comunidades indígenas a utilização das suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem para os povos indígenas. Essa previsão constitucional ela é melhor detalhada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata do assunto de forma mais pormenorizada. O Conselho Nacional da Educação editou uma resolução, número 3 de 1999, estabelecendo os parâmetros da educação indígena, que é a educação diferenciada, levando em consideração os processos próprios de aprendizagem dos povos indígenas, não apenas as suas línguas maternas, mas vários outros temas que vieram a ser tratados. Mas nem só por essa resolução. Os estados também criaram resoluções próprias. No estado da Paraíba, o Conselho Estadual da Educação criou uma resolução específica para tratar da educação indígena aqui no estado. Soy Fiorella Ramos, soy médica Uarau, actualmente acá en Boa Vista, en Brasil, desde hace 2 años. Primeramente quisiera informar a toda la población que existe aquí actualmente un grupo de indígenas profesionales y indígenas no profesionales con mucha experiencia laboral en las diferentes áreas. Es importante hacer cumplir su derecho como personas, como seres humanos, como profesionales en el ámbito laboral. En cuanto a la parte de salud, educación, emprendimientos en la agricultura, carpintería, pescadería, artesanato. Importante tomar en cuenta y hacer cumplir estos derechos de estas personas que actualmente se encuentran en este país como emigrantes debido a la crisis que existe actualmente en Venezuela. Y importante luchar por hacer cumplir el derecho a la salud diferenciada,
en los lugares donde se encuentren los indígenas. En este caso estamos hablando de los Guarao, Eñepá, Cariña, Pemón, en las diferentes comunidades, en los diferentes refugios, y que se ejecute tanto en las VS como hospitales, centros de salud, la salud diferenciada de acuerdo a sus costumbres, cultura, respetando siempre la medicina tradicional y obviamente haciendo cumplir la medicina científica. Se puede trabalhar em conjunto. Já em relação à saúde, nós temos a situação de que o direito à saúde diferenciada, você vai encontrar o apoio nela no próprio artigo 231 da Constituição, quando ele diz que são reconhecidos aos índios a sua organização social, seus costumes, suas crenças e tradições. E é lógico que entre os costumes, crenças e tradições dos povos indígenas está uma saúde, o cuidado específico da saúde a partir de suas crenças, de seus costumes, de seus conhecimentos, a partir dos seus xamãs, pajés, conhecimento de ervas e tantos outros costumes tradicionais dos povos indígenas. E aí veio uma legislação específica para tratar da saúde indígena. Isso só foi acontecer 11 anos depois da promulgação da Constituição de 88, que foi através da Lei Arouca, conhecida como Lei Arouca, que foi proposta pelo sanitarista Sérgio Arouca, que é a Lei número 9836 de 1999. Ela vai criar um capítulo específico dentro da Lei Geral do SUS. A lei do SUS é a Lei 8080, então tem um capítulo específico tratando da saúde indígena, uma saúde diferenciada. Por fim, gostaríamos de falar de algo muito atual que estamos vivendo aqui no Brasil todo e muito aqui na Paraíba, em João Pessoa, que é a chegada de indígenas refugiados vindos da Venezuela, da etnia Uarau, certo? Atualmente, aqui na Paraíba, temos em torno de 300 indivíduos indígenas divididos entre as cidades de Campina Grande e João Pessoa. E é importante destacar que a esses indígenas são assegurados os direitos que são assegurados a qualquer indígena brasileiro, porque a Constituição é expressa em dizer que os direitos assegurados na Constituição, no artigo 5º, são estendidos a todos os brasileiros e a todos os estrangeiros residentes no Brasil. Por isso que é muito importante a defesa da Constituição Federal de 1988 e dos direitos nela assegurados. E, é claro, dos direitos assegurados aos povos indígenas brasileiros. Um forte abraço a todos. Dimuka, 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 saneri, 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 neburatu hakore, ikwanobe, abacuna, abacuna, abacuna. Hoje conversamos sobre os direitos indígenas garantidos pelos tratados internacionais e pela legislação brasileira ao povo Uarau. Sua devida implementação permitirá o acesso a uma vida digna, motivo e razão de sua migração para o Brasil. Esperamos que as falas aqui colocadas contribuam para tornar esses direitos conhecidos pelo povo Uarau e também pelos agentes públicos, facilitando o processo de implementação. No próximo episódio, voltaremos com a temática do cotidiano das mulheres e crianças Uarau no Brasil. Vamos conversar? Esse programa contou com vozes de Sebastián Roa, Renata Maia, João Pacheco de Oliveira, Marlise Rosa e José Godoy Bezerra de Souza. Dos indígenas Uarau, Efraim, Ramon, Aníbal e Fiorella. Do indígena brasileiro Paulo Tupiniquim. A narração é de Lux Ferreira Lima em português, e Ângela Facundo, Luiz Mesa e Sebastián Roa em castelhano. Em Uarau, de Darwin Jesus Borja. Dibubu Kitani é um projeto que faz parte do Observa Antropologia, o podcast do Observatório Antropológico. Contamos com financiamento do Fundo Casa Socioambiental e apoios da UNILA, o FRN, o FPB, o FRPE e do LACED, Museu Nacional. O Observa Antropologia também faz parte da Rádio Queriqueri de podcasts. Para saber mais, acesse nosso site www.observaantropologia.com. Até mais!